A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Vamos aí então trazer mais um vídeo para o canal Última Hora. Vamos falar hoje sobre o arrebatamento da igreja e aquela figueira de Lucas 21, 27 em diante, que o Senhor ele fala a respeito de uma parábola, que essa parábola na verdade seria uma grande revelação para os dias no qual nós estamos vivendo, ou seja, próximo ao arrebatamento da igreja. Jesus disse assim esta parábola, vamos ler a partir do 29. Olhai para a figueira e para todas as árvores, quando vedes que suas folhas começarem a brotar, sabei vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando vir essas coisas acontecer, sabei que está chegando o reino de Deus. Em verdade vos digo que essa geração não passará sem que tudo isso aconteça. Então aqui tem um mistério, o Senhor está falando de uma geração, o tempo de uma geração, e o Senhor também está falando sobre uma figueira. Quando o Senhor está se referindo a essa figueira, o Senhor está se referindo à nação de Israel. Você vai confirmar isso aonde? Em várias partes da Bíblia. Eu vou dar um endereço. Jeremias 24, a partir do versículo 3 ao 7. A figueira, brotando pela sua influência na marcha dos acontecimentos mundiais, observamos que Israel, ele é o sinal de Deus acerca da volta do próprio Cristo. Tudo tem a ver com o arrebatamento da igreja. Tem algumas pessoas que eu estava olhando na internet e vi muita gente falar que não tem nada a ver essa comparação que nós, cristãos, estamos fazendo com essa figueira em Israel e o arrebatamento da igreja. Eu vi até outros falar que nós estávamos loucos, que o que iria acontecer? Iria produzir uma espécie de um filme de Hollywood, um arrebatamento falso, mentiroso, que ia enganar um monte de gente, e todo mundo iria achar que realmente as pessoas tinham sumido, tinham sido arrebatadas, quando na verdade depois iria descobrir a farsa. Eu não consigo entender como eles conseguem achar tanta coisa. Todos nós sabemos que Israel é um dos sinais mais evidentes na atualidade em relação à volta de Jesus. Sua restauração nacional profetizada em Ezequiel 37, do 1 ao 10, através daquela visão no vale de ossos secos, fala de maneira metafórica que o vale de ossos secos, essa revelação, essa profecia, deu seu início quando? No século em que nós estamos vivendo. A história do plano divino em relação à humanidade tem seu eixo central na existência do povo de Israel. Israel é considerado mundialmente o relógio pelo qual podemos acompanhar todos os eventos escatológicos do mundo. Jesus nos apontou esse sinal de sua vida naquele sermão profético registrado em Lucas 21, a partir do versículo 27, que nós já lemos logo no começo, que é a respeito da figueira. Vamos ler de novo. Lucas 21, a partir do versículo 27 agora. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Jesus lhe disse essa parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando vedes que suas folhas começarem a brotar, sabei vós mesmo que o verão está próximo. Assim também, quando virdes essas coisas acontecer, o reino de Deus se aproximará, e não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Vocês entenderam? Não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então nós tivemos aqui o quê? Tivemos a revelação dessa figueira, que o Senhor está se tratando da própria nação de Israel. E agora o Senhor está falando a respeito do quê? De uma geração que não passaria essa geração sem que todas essas coisas acontecesse. Então, o que entendemos em relação a isso? Essa geração que Jesus está se referindo
é aquela que no texto que Jesus escreveu no capítulo 24 de Mateus, que quando ele falava sobre Israel voltar uma nação, significa que Israel deixou de ser. Isso aconteceu em que ano? 130 depois de Cristo. E Israel voltou a ser uma nação quando? Em 1948. Foi aí que a figueira floresceu, ou seja, Israel voltou a ser uma nação. Em 2017, o ano em que nós estamos vivendo, Israel completa 70 anos que eles voltaram a ser uma nação. Ou seja, em todos os sentidos, essa figueira, ela floresceu. E quando se refere ao tempo de uma geração, que o Senhor está se referindo que não passaria essa geração sem que essas coisas aconteçam, no Salmo 90, versículo 10, a Bíblia diz que o tempo de uma geração é de 70 anos, e no mais tardar pelos seus 80 anos. Eu estava também dando uma olhadinha no Wikipédia. O Wikipédia já dá um número exato de 75 anos. Então eu prefiro ficar com a Bíblia, né? Que a Bíblia diz que é 70 anos, no mais tardar 80. Mas eu acredito que não vai chegar nem a 70. Então veja bem, tudo o que Jesus descreve está registrado em Mateus, do versículo 1 até o 51, que está incluído no versículo 27 e 28, o arrebatamento da igreja. E no versículo 30 e 31, a segunda vinda de Jesus. Isso vai ocorrer o quê? Essa segunda vinda? Apenas 7 anos de tribulação. O que isso significa? Que no versículo 27 e versículo 28, o Senhor retira a sua igreja. A igreja é arrebatada. E no versículo 30 e 31 é onde vai ocorrer a segunda vinda, aonde 7 anos após o tempo da tribulação. Então o que nós temos visto? Que nosso Deus, nosso Senhor, o nosso Jesus Cristo, ele falou que aquele dia e hora ninguém sabia, apenas o Pai. Homem nenhum sabia. E ele, como um homem, também não sabia. Agora hoje, como Deus, ele sabe. Só que ele trouxe esta parábola se referindo aos dias finais, quando Israel voltaria a ser uma nação, a figueira voltasse a florescer, dar suas folhas, o verão se aproximando, e quando todas essas coisas começassem a acontecer, e era chegado o reino de Deus. Ou seja, Jesus estava falando do arrebatamento da igreja. Meu Deus do céu, Jesus de Nazaré. Eu falo assim, meu coração chega a arder. Então veja bem, a figueira, ela estava ali seca, morrendo. Daí o lavrador chegou lá, deixa eu cuidar mais um pouquinho dela. Se eu conseguir fazer ela florescer, ela voltar a viver e dar frutos, ela permanece viva. Agora, se não tiver jeito nenhum, o que nós vamos fazer? Simplesmente nós vamos arrancar e vamos jogar fora. Mateus 24, 32, veja bem, Jesus usou a figueira como um símbolo da sua chegada. Observação. Jeremias 24, 3 e 7 está trazendo a revelação sobre essa figueira, que é a nação de Israel. E podemos notar em várias outras passagens, que em Oséias também, que essa nação de Israel sempre ela é retratada como essa figueira, e a figueira é retratada como a nação de Israel. Israel é conhecido como um país milenar. Todos nós sabemos disso daí. Inclusive na escola bíblica dominical aprendemos bastante sobre isso. Pois, em um período em sua história, depois que rejeitou a Jesus, e ali o crucificou, o matou, em seguida Jerusalém foi destruída no ano 70, que inclusive era a nossa era, esse povo foi disperso pelo mundo inteiro. E aquelas 12 tribos de Israel deixaram de existir e passaram a ser apenas uma, a tribo dos judeus. E os judeus foram espalhados por todo o mundo. E nos anos
em que vieram os judeus, o que aconteceu? Eles perderam a sua identidade como nação. A figueira secou, foi desfolhada. Até o idioma hebraico foi perdido no tempo. O idioma se perdeu porque eles, estando em vários países, adotaram o idioma daquelas nações. E os seus filhos, ele apenas na sua casa ensinava o hebraico, mas tinha uma dificuldade, porque tinha que passar para os netos, para os bisnetos, os tataranetos. Então houve uma dificuldade muito grande em relação a isso. Então, conforme o tempo foi passando, o idioma foi se apagando. Isso significa o quê? Que esse idioma de Israel, quando passou a desaparecer, Israel simplesmente desapareceu do mapa. É onde que a figueira estava seca, desaparecida completamente, ou seja, totalmente. E Jesus disse que no final dos tempos, essa figueira ela voltaria a ter vida. Tanto que ele falou que vai brotar. E quando isso acontecesse, olha o que Jesus disse, que nós iríamos saber que o verão estava próximo, ou seja, dia de muito calor. Algo estaria para acontecer nesta época. Israel, como nação, ela voltou a existir em que ano? Em 1948. A primeira família de judeus que foi lá para as ruínas, na Terra Santa, encontrou um deserto enorme. Eles resolveram fazer o quê? Não, nós vamos ressuscitar o idioma. Nós vamos fazer Israel voltar a ser a nação que era. O mais difícil aconteceu, voltamos a ser nação. Então agora nós vamos ressuscitar o idioma hebraico e vamos passar a ensinar os nossos filhos. Então os pais começaram a fazer o quê? Conversar com os seus filhos sobre esse idioma, para que viesse voltar às suas origens, à sua naturalidade. E todos aqueles que estavam indo para Israel tinha uma só intenção: restaurar a figueira. Não tinha um outro motivo. O único motivo era restaurar a figueira. Em 1948, em relação às Nações Unidas, teve um problema sério a respeito daquela guerra no Oriente Médio. E foi onde que Israel, através de votos, teve o direito e foi proclamada novamente como nação. E teve um brasileiro envolvido na história, Oswaldo Aranha. Foi um daqueles que votou para que Israel voltasse a ser uma nação. Olha que coisa tremenda, meu Deus do céu. Quem diria que um brasileiro estaria... Por isso que esse Brasil é abençoado. Teve um brasileiro lá que estava votando e não sabia ele que o voto dele seria de extrema importância para que se cumprisse a profecia de Jesus, o qual está se cumprindo na nossa geração. Então veja bem o que a palavra de Deus diz. Então veja bem, em Mateus 24:34, Jesus disse: em verdade vos digo, que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Agora aqui, um outro mistério, uma geração. Agora eu pergunto para você, você sabe qual é o tempo de uma geração? Essa geração que Jesus está se referindo é aquela que ele se refere lá no texto de Mateus 24, quando ele começou a descrever acerca de Israel voltando a ser uma nação. Isso significa o quê? Que Israel deixou de ser uma nação. Isso aconteceu 130 depois de Cristo. E só agora, em 1948, a figueira floresceu. Ou seja, Israel voltou a ser uma nação. Em 2017, o ano que nós estamos vivendo, Israel está completando o quê? 70 anos. E Israel voltou a ser nação, ou seja, em todos os sentidos. Significa que essa figueira, ela floresceu. Agora, eis a questão. Qual será o tempo de uma geração? Você vai no Salmo 90, no versículo 10,
Está escrito que o tempo de uma geração dura 70 anos. No mais tardar, exagerando, 80. Eu dei uma lidinha também na Wikipédia acerca do tempo de uma geração. E na Wikipédia está falando que é 75 anos. Veja bem, na Wikipédia está falando que é 75 anos. Então, isso significa o quê? Olha para você ver. Em 1948, Israel voltou a ser uma nação. E no ano em que nós estamos vivendo, 2017, Israel está completando 70 anos, ou seja, o tempo de uma geração. Então isso significa o quê? Que Jesus, ele estava se referindo a essa figueira, a essa geração e a Israel como nação. Nós somos essa geração. O que isso significa? Que eu e você podemos não, eu tenho certeza, nós somos a geração do arrebatamento. Olha que Jesus falou que quando a figueira começasse a brotar novamente, ali teria o quê? O início de uma geração, 70 anos, mais tardar 80. Essa seria a última geração. Ou seja, não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam. Pois Jesus disse que de maneira alguma não iria ter uma outra geração para que viesse a acontecer. Meu Deus, oh Jesus, não haveria outra geração para que viesse se cumprir essa profecia que ele disse a respeito sobre esta figueira. O próprio Cristo disse: não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam. Existe até algumas controvérsias sobre o tempo de uma geração. A Wikipédia fala 75 anos. O Salmos 90, versículo 10, fala que é 70 e no mais tardar 80. Então o mais provável é que, meu Deus do céu, eu vou ficar com a Bíblia. Se na Bíblia está falando que é entre 70 e 80, então eu vou excluir esse 75 aqui da Wikipédia e vou ficar com esse 70 no mais tardar 80 anos, que está escrito em Salmo 90, versículo 10. Então a geração da figueira, ela brotou em 1948, com a recriação do Estado de Israel. A figueira foi novamente cultivada, começou novamente a produzir os seus ramos e brotaram tenros, ou seja, brotaram folhas. Enfim, olha o que Jesus disse, Mateus 24, do 32 ao 34. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, sabei que o verão está chegando. Mas assim também sabei vós que quando essas coisas acontecer, o reino de Deus está às portas. Sabe o que o Senhor está falando? Quando essas coisas começar a acontecer, a igreja será arrebatada. E se o tempo de uma geração é de 70 a 80 anos, isso significa o quê? Que nós somos a geração do arrebatamento. Isso mesmo. Muito entre nós vamos ter o privilégio de não morrer, nascer e se cumprir a palavra do Senhor, e nós subir diretamente voando aos céus e não provar da morte. Olha que privilégio. Você, meu irmão, que está aí, ó, anciã, vou morrer, já estou velho. Você sabia que você pode nem morrer? Você sabia que você pode ser transformado num corpo incorruptível a qualquer momento e você possa estar com o Senhor lá nos céus? Olha,
que privilégio. Irmãos, eu quero deixar um recado para todos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Arrependa dos seus pecados. Eu e você devemos olhar para nós e ver aquilo que estamos fazendo de errado, aonde precisamos melhorar, porque Jesus está voltando a qualquer momento. E já pensou se Jesus pegar nós, se alimentando do manjar do mundo, se contaminando com as coisas do mundo, apegado com as coisas materiais, e fazer muito pouco para o Senhor, não falar do amor dele, não pregar, não avisar acerca da volta dele para ninguém. Filhos que não se preocupam em falar para os pais a respeito da volta de Jesus, pais que não se preocupam em avisar os filhos acerca da volta de Jesus, e aí vai um parente com o outro, amigo, colega, no serviço, na escola, na faculdade, em vários lugares. Temos oportunidade de falar sobre Jesus e não falamos. Eu acho que está na hora de nós começar a fazer um pouco mais. Amar o próximo, o segundo mandamento. O que é amar o próximo? Assim como eu e você estamos lutando para chegar no céu, ser arrebatado, subir com o Senhor, ou seja, o céu é tomado à força. Nós estamos lutando com unhas e dentes para não desistir, para não tropeçar, para não cair e para vencer e alcançar o nosso maior objetivo, que é subir no arrebatamento. E essas pessoas aí vem na nossa casa, estuda com a gente, trabalha conosco, que nós gostamos tanto, nos trata tão bem. Por que nós não começamos a falar acerca das profecias da palavra de Deus, para que essas pessoas também venham ter oportunidade de conhecer Jesus, e aí elas vão ter o livre-arbítrio de decidir em querer aceitar a Cristo ou não. Mas eu e você, como igreja, temos que fazer a nossa parte. Temos que anunciar o reino de Deus. Temos que falar para a nossa família. Você que usa a rede social para tanta coisa, o WhatsApp para tanta coisa, o Facebook para tanta coisa, o Twitter, Instagram, é tanta coisa. Por que você não começa a usar para anunciar a volta de Jesus? Que os sinais estão se cumprindo e que a qualquer momento Jesus vai voltar. Tem muita gente que são escolhidos de Deus, que estão no mundo. E a responsabilidade de ganhar essas pessoas para Jesus é minha, é sua. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a geração do arrebatamento. E nós temos que fazer o quê? Arrebatar essas vidas das garras de Satanás, para que elas venham ter o privilégio e a oportunidade de subirem também no arrebatamento. Mas isso depende de quem? De mim e de você. Mais uma vez eu vou afirmar o que Jesus disse: não passará essa geração, 70 ou 80 anos, sem que essas coisas aconteçam. Salmo 90, 10. Geração 70 a 80. Então nós somos a última geração. Isso significa que não precisa nem se cumprir exatamente 70 anos. Depois que a figueira ela voltou a brotar. Nem há necessidade. 70, 80. Entendemos o quê? Que a figueira ela voltou a produzir. Ela tem folhas, ela tem ramos, ela passou a ter vida. Israel voltou a viver, recuperou o seu idioma e passou novamente a se tornar uma nação. 1948, 2017, 70 anos, ou seja, o tempo de uma geração, 70 a 80. Isso significa que, olha, talvez nem chegue a 70, entendeu? E nem a 80. Isso significa que a qualquer instante eu posso nem terminar esse estudo aqui e o Senhor já me levar, porque eu tenho certeza que eu vou subir. Eu tenho certeza, porque eu sei como eu estou diante do Senhor. Todo dia eu estou me corrigindo, estou procurando melhorar cada vez mais. Estou me corrigindo em coisas, em mínimos detalhes. Estou vendo se tem alguma magoinha escondida lá, porque a mágoa vai impedir um monte de gente de subir. Estou vendo que estou fazendo alguma coisinha que não está agradando a Deus, por mínima que seja.
eu estou analisando a minha vida. Sabe o que eu estou fazendo na minha vida? Eu estou colocando tudo dentro de uma peneira e estou peneirando, para ver o que não presta que está em mim e jogar tudo fora, para que essas picuinhas desse mundo não venham me impedir de ver o meu Cristo face a face, encontrar com Ele nas nuvens. Irmãos, que privilégio, irmão. Você está na sua casa, está no seu serviço, está no culto na igreja, está andando na rua, ou na sorveteria, ou na pizzaria, ou no cinema, ou na cidade, ou numa loja comprando roupa. E de repente, você escuta a trombeta tocar. E a hora que você vai olhar para o alto, você vai estar face a face com o seu rei. Não vai dar nem tempo de ouvir direito a trombeta. A hora que você ouvir, você já vai subir. Vai ser muito rápido. Meu Deus do céu. Meu Jesus. A palavra do Senhor Jesus, ela foi enfática. Ele falou igualmente. Isso quer dizer, do mesmo modo. O que eu posso entender na minha interpretação? Que quando nós começar a ver essas coisas acontecer, haverá algo igual, semelhante também na terra. Haverá dois acontecimentos igual. Veja bem, a igreja está esperando o arrebatamento da igreja. Israel está esperando quem? O seu Messias. Quem é o Messias? O anticristo. Então eu posso até dizer o quê? Que esta profecia que Jesus trouxe através da figueira anda lado a lado. Até com aquela profecia lá de como que é Judá ben Samuel, que fala que nesse mesmo tempo o Messias deles ia chegar. Então esses dois acontecimentos, o que é? Jesus disse: igualmente, quando virdes essas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Quem? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o anticristo. Igualzinho. Esses são os dois personagens que estão sendo aguardados na época em que nós estamos vivendo. Os judeus crucificou e recusou a Jesus como Messias. E o próprio Senhor disse que Ele veio no nome do Pai dele e eles não receberam. Mas viria o iníquo, o homem do pecado, o blasfemador do Santo de Israel. Ele viria no seu próprio nome e Israel iria o receber. Isso significa que quando o anticristo vier, Israel o receberá como seu Messias. Então esse também é o tempo que o anticristo está para chegar na terra. Ou seja, tanto para nós como para Israel é o mesmo tempo. Era como se fosse uma só profecia, entendeu? E também o tempo em que vai acontecer o quê? O arrebatamento, ou seja, Jesus levará a sua igreja. Jesus, ele está às portas. Então, com essas duas profecias correndo lado a lado, é onde que possamos entender e compreender o quê? Que Jesus está voltando, que o arrebatamento vai acontecer, que nós somos a geração do arrebatamento. E você acredita que entre o final deste ano e até o começo do próximo ano o arrebatamento pode acontecer? Se esse tempo de uma geração se concretizar, 70 anos, meu Deus do céu, oh Jesus, deixa eu parar de me empolgar aqui. Então veja bem, eu faço questão de ler de novo. Vamos ler de novo que Jesus afirmou para nossa segurança. Sabe o que Jesus está dizendo? Veja bem, vamos ler de novo. Aprendei, pois, esta parábola. Mateus 24, 32 ao 34. Quando seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Mas assim também vós, quando virdes essas coisas acontecer, sabei que está próximo às portas. Quem, irmãos? Quem que está próximo às portas? Jesus.
Jesus, o arrebatamento da igreja. Em verdade vos digo que não passará essa geração, que é igual a 70, no mais tardar 80, mas não necessariamente seja necessário chegar ao tempo dessa geração. Ele pode vir antes. Salmo 90, 10. Se tudo isso acontecer, já está acontecendo, da maneira e da forma que Jesus nos ensinou, Santo de Israel, não precisa exatamente chegar a 70 anos. E o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, a qualquer instante. Olha a igreja militante do Senhor. O arrebatamento está acontecendo a qualquer momento. Estamos vivendo os últimos dias, os últimos momentos na terra. Isso significa que já pode começar a abraçar sua família, os seus amigos, já pode começar a se despedir dele, porque quando nós chegar lá vai ser tudo novo, um novo nome, vida nova. Pode começar a falar assim: tchau morte, tchau tribulação, tchau sofrimento, tchau dor, tchau doença, tchau enfermidade, tchau peste, miséria, fome, turbulências, guerras. Pode começar a se despedir, porque a Bíblia diz que lá tudo vai ser novo e não vai existir nada disso lá. Oh Jesus! Sabe o que nós temos que fazer, queridos? Temos que ficar muito atento e vigilante. Eu já levei cada susto quando eu estou orando aqui de madrugada. De repente passa um caminhão aqui na rua e solta aquela buzina. Eu penso que é trombeta, meu coração já dispara. Eu falo: Jesus! Daí o Senhor falou: calma, filho, você ouviu o barulho da buzina. Se fosse a trombeta, tu subiria, porque tu ouviu. Eu falava: é mesmo, Senhor. Já aconteceu isso duas vezes. Eu levei cada susto já, que eu falei: meu Jesus do céu. Fui até tomar água com açúcar, passei até mal. Deus falou: calma. Se fosse a trombeta, tu teria ouvido, servo. Tu teria subido. Então eu fiquei tranquilo. Então, queridos, a qualquer momento o Senhor vai dizer assim: anjos, toquem as trombetas. É chegado o momento, é chegado a hora. Eu estarei indo buscar a minha noiva, a minha igreja. Vou arrebatá-la e vou livrar ela dos 7 anos de tribulação. Ou seja, assim como guardaram a palavra da minha paciência, eu também guardarei nos dias da tribulação. É onde que vai confirmar que nós estamos certos, e que o arrebatamento é antes da grande tribulação, e que o anticristo só vai se manifestar depois, e que a igreja do Senhor não passará pela grande tribulação. E tem um povo pegando, tem um pessoal discutindo comigo aí no canal: nós vamos, eu vou ficar aqui, você também. Eu falei: eu não. Vai ficar você, sua mãe, seu pai, seu irmão, seu pastor, seus irmãos lá da igreja que aprenderam tudo isso. Agora eu não. Eu guardei a palavra da paciência. O Senhor me guardará no dia da tribulação. Esse guardar significa o quê? Arrebatar e levar para nós e morar lá no céu. Enquanto você quer ficar aí na terra aí, junto com o anticristo, e dando início à grande tribulação, a igreja de Cristo, a igreja militante, a igreja arrebatada estará lá no céu, no tribunal de Cristo, recebendo o quê? O seu galardão. Tem um louvor que é assim, ó. Irmão, tô com vontade de chorar aqui, meu Deus. Já tem um... Ai, Deus, que emoção, Deus. Irmãos, eu vou parar por aqui, eu não consigo. Aleluia. Oh Deus. Oh Ramanai Shadekanto Rama.
Oh, Jesus. Aleluia, Deus. Oh, aleluia, Deus. Oh, Deus. Oh, Jesus. Irmãos, os últimos 7 anos meus foram anos muito difíceis. Perdi a saúde. Meu ministério de 22 anos me abandonou. Foram mais de 50, 60, 70 internações. Passei por 3 cirurgias. Os médicos mandaram mais de 15, 24 cartas de invalidez para o INSS. Nesse meio também perdi minha esposa, foi embora. A minha filha do meu coração também foi embora. Ficou comigo meu filho Samuel. Fui pressionado por várias pessoas para casar de novo. Mas eu resolvi renunciar a esse desejo, essa vontade da minha carne de ter uma nova família e de ter novos filhos. E resolvi dedicar todos os últimos dias da minha vida para o Senhor. Eu tenho certeza que eu sou um dos escolhidos do Senhor. E sei que você também é. Eu agradeço a Deus que a igreja não vai passar pela tribulação. Jamais qualquer sofrimento vai se comparar a dias tão difíceis, o qual haverá sobre a face da terra. Oh Deus, mas os últimos 7 anos que eu... Os últimos 7 anos que eu passei e ainda passo, que sofrimento! Vivendo à base de morfina e dolentina, muita dor. Várias internações. Ficava nos hospitais igual um zumbi lá, dopado de tanto remédio. Mas mesmo de lá, eu enviava mensagem para todas as pessoas da minha família. Todos os meus amigos iam no Facebook e nunca eu estava expondo o meu problema. Sempre anunciando que Jesus está voltando, que Jesus está voltando e que vale a pena pagar qualquer preço. Vale a pena você perder tudo igual eu perdi tudo.
mas não perdi o principal, que é a minha salvação, que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Agora o difícil é muitas pessoas que chegam a doer o meu coração. Essas pessoas ganharam o mundo inteiro, mas perderam sua alma, porque negaram o Salvador. Lembro que 22 anos atrás, quando eu me converti na Assembleia de Deus, me converti na Igreja Batista Tradicional e depois fui para a Igreja Assembleia de Deus. Vi todos esses pregadores: Marcos Feliciano, Silas Malafaia, Gisiel, Gilvan, Luiz Antônio, Takayama, Napoleão Falcão. Esses homens fizeram parte da minha vida, no princípio da minha fé. E vi muitos e muitos outros homens que passaram nessa geração. E o que dói no meu coração é em ver que muito desses, que é em torno de uns 30, 40 ou 50, pregavam de uma forma, com autoridade, com ousadia, milagres aconteceram, coisa extraordinária. Em 5 minutos a igreja já estava tomada pela glória de Deus. Era algo tremendo e maravilhoso que acontecia. E hoje eu fico vendo para esses mesmos homens que me ensinaram a santificação, que me ensinaram a buscar o reino de Deus. Logo quando eu cheguei na igreja, tinha várias palestras, vários seminários, era estádio de futebol lotado, que ia vários ônibus para lá. Nos ensinaram que não deveríamos ajuntar tesouros aqui na terra. Naquela época anunciava que o arrebatamento poderia acontecer a qualquer momento. E o que dói no meu coração é ver esses homens hoje, eles despregando tudo o que eles pregavam lá no começo. Naquela época, 22 anos atrás, pregavam o arrebatamento, a santificação, a comunhão, a renúncia, a não se apegar com as coisas deste mundo. E hoje, quando eu olho na televisão, vejo pregando em alguns lugares, seminários, vídeos que chegam até nós. O que eles não pregavam lá, estão pregando hoje. A doutrina escatológica acerca da vinda do Senhor dos últimos dias, revelação dos últimos dias que eram pregadas naquela época, hoje teve uma outra que entrou e tomou conta, que é a doutrina da prosperidade, a teologia da prosperidade tomou conta. Eu sei que o nosso Deus, ele prospera. Eu sei que ele tem muitas coisas boas para nos dar. Só que a época em que nós estamos vivendo à beira de um arrebatamento, não é época mais para ficar pregando sobre casa, carro, sobre dinheiro, sobre ajuntar as coisas. Não é mais época para isso. Nós estamos à beira de um arrebatamento. Se para esses homens que foram aqueles que me influenciaram logo quando eu cheguei aos caminhos do Senhor, pregando essas palavras com autoridade e ousadia acerca do reino de Deus que era chegado, eu não consigo compreender por que agora que está tão perto eles deixaram de pregar aquilo que eles pregavam. Eles estão despregando tudinho. Tem pregadores que eu não vou falar o nome, são homens que eu gosto muito, são de Deus, eu gosto muito deles, mas pregava tanto com autoridade e ousadia. Quando começou a aparecer dos Estados Unidos e de outros países, começou a vir para cá essa teologia da prosperidade,
pregava contra. Vamos pregar o reino de Deus, a salvação. Não vamos ajuntar tesouros aqui na terra, vamos ajuntar no céu, porque o próprio Deus diz que aquilo que nós precisar, Ele vai suprir. Busque o reino de Deus e todas as suas justiças, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso significa o quê? Você buscando o reino de Deus, tudo que você precisar, Deus vai te dar sem você precisar. Ficar se matando, fazendo um monte de sacrifício, vender um apartamento inteiro e dar, pegar o seu carro lá e ofertar à igreja, para conseguir uma fazenda, um avião, algo extraordinário. Naquele tempo não era assim. E me dói o coração. Eu não consigo mais parar para assistir um programa desse pessoal. Não consigo. Foram homens que me ajudaram bastante, mas eles mudaram. A palavra na boca deles é outra hoje. O evangelho que eles estão anunciando não é o que eles anunciavam há anos e anos e anos atrás, 22 anos atrás. Todos eles mudaram. Não todos, alguns ainda permanecem. Mas infelizmente, meu coração chora. Eu sinto muita dor. Eu não sei o que vai ser desses homens. Não posso julgá-los jamais, falar que não vão subir no arrebatamento, e jamais vou tocar a unção deles, dizer que são falsos profetas, que não são de Deus, que não são escolhidos de Deus. Não posso fazer isso. Temos um maior exemplo, como o próprio Davi, quando Saul estava ali em rebeldia, já não estava mais como ungido de Deus, estava se comportando de uma maneira totalmente diferente, desobediente, não obedecia mais a Deus, não temia mais a Deus. Tentou matar Davi, Deus entregou Saul na mão de Davi. Davi não matou porque era ungido de Deus, ele respeitou. Então esses homens, eu tenho que respeitá-los, mesmo que eles mudaram, estão pregando um evangelho totalmente diferente. E o que era prioridade naquele tempo, que hoje deveria ser muito mais, já não é mais. Já não é mais. Então, meus queridos, estou muito emocionado. Senti a presença de Deus. Comecei a olhar os últimos 7 anos de sofrimento que eu passei. Eu pude ver o quanto que valeu a pena. O quanto que está valendo a pena. Porque eu comecei a imaginar e comecei a ver o que Deus tem preparado para mim. Que nada disso que eu passei vai ter lá no céu. Para saber a dor de uma enfermidade, de um sofrimento, de alguém que passou 7 anos dentro dos hospitais, igual zumbi, igual nem sei explicar o que. Sabe aqueles cobaia que coloca lá e vão aplicando droga, e você fica completamente dopado de droga, dolantina, morfina. Teve um tempo que a cada 4 horas eu estava tomando 20 miligramas de morfina, 4 horas. Até hoje, para dormir, necessito de remédio. Para conseguir ir na igreja, eu necessito de remédio. Para conseguir participar de um culto, eu preciso de remédio. Para conseguir ir daqui ali na esquina, eu preciso tomar um remédio. Porque esse problema que eu passei afetou muito a minha saúde. Só que eu falei, não, Deus, eu preciso pregar a tua palavra. E foi quando Deus falou para mim e usou algumas pessoas e disse que eu iria pregar o evangelho nos 4 cantos do mundo. Eu fiquei quieto, mas cheguei em casa e falei, como, Deus? Eu daqui ali na esquina já estou cansado, sinto muita dor, não aguento ficar muito tempo sentado. Como que eu vou pregar o evangelho para os 4 cantos deste mundo? E foi quando eu comecei, meu filho criou um canal no YouTube. E toda hora falava, consegui 1.000 seguidores, 2.000, 3.000. E aquele negócio foi me oportunando e tal. Até que chegou um dia que Deus tocou no meu coração para que eu fizesse um vídeo da família
e abrisse um canal e colocasse um vídeo da família, que foi no Dia das Mulheres. E eu postei. O senhor falou, agora você vai usar esse canal aí, sabe para quê? Para anunciar o meu evangelho. Você vai anunciar a minha palavra e eu vou soprar o teu nome. Eu te darei o conteúdo. E para a glória do nome do Senhor Jesus, país que tem entrado em contato, que tem estado conosco, um pessoal lá dos Estados Unidos entrou em contato com outro pastor para que me encontrasse, porque uma das nossas mensagens foi parar lá e aconteceu algo tremendo lá, e pediram para me mandar mais. Eu mandei mais de 10. País que eu nunca ouvi falar: Reino Unido, Portugal já, Guiné não sei o que, Angola, Rússia. É uns países que eu nunca ouvi falar, uns nomes tão estranhos. E para a glória do Senhor Jesus, eu com um celular que não custa R$250, simplesinho, bem pequenininho, quase não tem giga. O microfone dele que não é muito bom, pode ver aí como que sai minha voz. Eu não sei ainda fazer vídeo, eu tô aprendendo. Eu não divulgo o canal, eu não sei divulgar porque eu não sei pegar o link, eu não sei. Já tentei aprender, já olhei de um lado, olhei do outro, eu não consigo. Eu tava, na semana passada, eu tava com 11 pessoas que era inscrito. Agora de repente meu filho foi lá, assustei, tem 800. Tudo isso sem divulgar. E pregar o evangelho da maneira mais simples, igual eu estou pregando. Entregando revelações que Deus me dá, visões. Tudo que Deus me dá. Para eu saber que está vindo 100% de Deus, eu vou na palavra, para ver se aquela visão, aquela mensagem que Deus está mandando eu colocar no vídeo e entregar para todas as pessoas do mundo, para ver que está ali, ó, dentro, para eu não ser encontrado como anátema, porque a Bíblia diz que se um anjo descer do céu e anunciar um outro evangelho, não é para nós acreditar, e muito menos essas pessoas que vai no céu, que vai no inferno e traz um evangelho totalmente diferente do que o que nós aprendemos. Não é para dar crédito. Eu tenho essa preocupação. E para a glória do Senhor Jesus, tenho recebido ligação de vários lugares. Pastores, missionários. Olha, é muita gente que tem entrado em contato conosco. Tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu estou indo dormir a cada 2 dias. O meu Facebook eu tive que desinstalar o 4 perfil. O meu WhatsApp, eu fiquei tão desesperado de tanta gente que entrou em contato, que eu estou sendo obrigado a deixar durante o dia, para eu poder fazer o trabalho do Senhor, preparar as mensagens, os estudos. Eu estou tendo que deixar ele desativado. Só ativo à noite. A hora que eu ativo, é aquele monte de mensagem chegando, sabe? Daí eu tiro um tempo para atender todos eles. Daí quando é 4 horas da manhã, a hora que eu termino de atender todo mundo, é a hora que eu vou estudar a palavra de Deus. Estudo até 10 horas da manhã, 11 horas. Daí tomo café, deito, descanso até umas 3, 4 horas e depois começo de novo o trabalho para Jesus. E faço isso com o maior gozo do mundo, com a maior alegria. Eu fico acordado à noite orando. Pode ver no meu canal. Tem oração, eu oro por você e você não sabe, eu oro pelo mundo inteiro. Enquanto eu não faço oração da meia-noite, orando pelo mundo inteiro, eu não fico tranquilo. A Bíblia diz que é obrigação nossa de orar por todas as pessoas. Tem um monte de parente de gente da minha família que não olha para mim, não dá nada por mim. Me criticam, falam mal de mim. Não tem problema. Todos eles estão nas minhas orações para que Deus abençoe e salve e faça uma obra linda na família deles. E sinto isso com o maior prazer, com a maior alegria do mundo. Que eu estou podendo exercer o 2º mandamento: amar o meu próximo como a mim mesmo, fazer por ele o que eu gostaria que fizesse por mim. Irmãos, eu vou parar por aqui. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. E
deixa Deus te usar. Compartilha esse vídeo aí. Eu não coloco direitos autorais em nenhum. 2 canais cristãos, eu peguei um vídeo lá, uma mensagem que eu achei boa, que iria edificar a vida de muitas pessoas. Eu peguei apenas um clipe, foram lá e me denunciaram, e um vídeo estava com 8 mil, outro estava não sei quantas visualização. O YouTube foi lá, mandou e-mail para mim e excluiu os 2. Eu não tive nem como gravar o áudio para depois eu colocar um outro material. Perdi os 2 vídeos. Vou ter que refazer tudo de novo. Irmãos, direitos autorais naquilo que não é seu? Um louvor que foi o Espírito Santo que te deu? Um estudo que foi Deus que te revelou? Uma profecia que Deus te deu para entregar para as nações? Você vai lá e coloca direitos autorais numa imagem, num clipe? Entraram em contato comigo pedindo para mim liberar os direitos autorais. Falei, tá liberado, eu não exigi isso, tá liberado, não é meu, é tudo de Deus, pode usar tudo, e se quiser não precisa nem usar o meu nome e nem divulgar o meu canal. Divulga o nome do Senhor, que está bom demais. Deus abençoe você, meus amigos, a paz do Senhor, que o Senhor cresça e que eu diminua, amém?